Oi, meu nome é Ana Beatriz França e eu sou artista orientadora da linguagem de música da equipe Leste 2. Oi, eu sou o Bruno Gavranic, da linguagem de literatura. Eu sou Amanda Preizig, da linguagem de teatro, da equipe Leste 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Pessoal, acho que agora sim eu peço. Pessoal, agora sim. Agora sim, nós vamos compartilhar agora, chamar os outros artistas orientadores, porque eu acho que a gente teve um pequeno problema no... Oi, Bruno. Oi, gente. Boa tarde. Retornando. Estamos de volta. A Bia. Oi, gente, tudo bem? Amanda. De volta, pessoal. Bom, galera, eu vou pedir para vocês se apresentarem novamente, mas eu não estou conseguindo compartilhar a imagem de vocês. Acho que estou aparecendo só eu. No teu perfil estamos nós 4, André. Ah, é? Ah, então tranquilo. No teu perfil pelo menos no teu perfil do Face. Ah, maravilha, obrigado. É que eu não estou conseguindo visualizar. Gente, eu vou pedir, então, a gentileza de vocês se apresentarem mais uma vez, por favor. Amanda. Posso começar de novo? Tudo bem? Por favor. Bom, gente, eu sou a Amanda Preizig, eu sou atriz, eu sou educadora. É a primeira vez que eu estou no programa vocacional. Então, como é a primeira vez que eu estou no programa, é a primeira vez também que eu estou tateando, experimentando como é que é ser orientadora no programa. E aí já entra no pacote e entender e tatear como é que é ser orientadora remota também. Então, estou eu e os meus parceiros nessa. Eu sou atriz, vim da Escola Livre de Teatro, que fica no ABC, tenho uma ligação forte com a Zona Leste, porque minha família é de lá, e porque, para além da família de lá e de ter crescido parte da minha vida lá, eu também escolhi fazer trabalhos como atriz, como educadora, que eram na Zona Leste. E agora eu também estou com essa oportunidade de poder ser orientadora na Leste 2, que é essa região entre Penha e Itaquera. Acho que é isso, né, gente? Maravilha, obrigado. Bia, Ana Beatriz França, de música. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Beatriz, eu sou artista orientadora de música da Leste 2. Assim como a Pre, eu também estou iniciando no vocacional, né? Iniciando várias coisas, iniciando os caminhos da educação, iniciando no vocacional e iniciando também na educação online, né? Que foi o que a gente conseguiu fazer esse ano. E eu sou violinista, eu sou de Guarulhos, e é isso. Eu moro perto da Zona Leste e estou muito feliz de estar aqui no programa. Acho que é isso. Maravilha, Bruno. Oi, gente. Boa tarde, meu nome é Bruno Gavranic. Eu sou artista orientador de literatura da equipe Leste 2 do programa vocacional esse ano. Além de escritor, eu sou ator também, eu sou formado pela Escola de Arte Dramática e pela Letras, pela FEFELESH em Letras. Esse é meu segundo ano no programa vocacional. Em 2016, eu fui artista orientador de teatro no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, e agora estou de volta na função de literatura. E é isso, estamos aqui junto. Maravilha, gente. Vou voltar a me apresentar. Eu sou André Blumenstein, eu sou ator.
Trabalho no programa vocacional há muitas edições, há muitos anos, com arte e educação. Eu sou artista articulador regional da Leste 2, que é Penha e Itaquera, e um dos equipamentos da nossa equipe é a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, que gentilmente, por meio do seu coordenador João Gilberto, hoje está retransmitindo essa live, em que nós vamos falar sobre o vocacional e fazendo uma prática sobre um livro, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, de 1972. E, então, os artistas orientadores, a Bia, a Amanda e o Bruno, eles prepararam algumas atividades para fazer com a gente aqui, na live. Então, eu queria pedir para a Bia começar, por favor, com a caixinha de perguntas. Oi, gente. A gente vai fazer agora uma brincadeira de sorteio das perguntas que a gente recebeu. A gente fez uma caixinha no Instagram, cada de nós, e a gente recebeu várias perguntas, mas aí a gente resolveu juntá-las por afinidade, né? Para não ficar repetida. Daí a gente vai fazer meio que um sorteio agora. Eu vou responder algumas perguntas que a gente recebeu sobre o programa vocacional, né? Bom, eu tirei a primeira pergunta daqui. E foi: como é que faz para ser contratada no programa vocacional, para dar aula? Bom, várias coisas para falar nessa pergunta, né? Primeiro, que a gente não necessariamente fala dar aula no programa vocacional, né? A gente não se trata como professores e professoras, né? Somos artistas orientadores, porque a gente acredita que não tem essa hierarquia entre professor e aluno, mas que somos todos artistas, que estamos ali para fazer trocas, né? De arte, conteúdo, conhecimento. Mas o programa vocacional, ele abre no edital para o final do ano. E você que é artista, educador, a gente sugere que você já comece a juntar seus programas de atividades artísticas que você fez para mandar para participar do processo seletivo. Abre todo ano, no final do ano. E é isso. Vamos ver a próxima. Onde fica o vocacional? O vocacional, né, por ele estar ligado à Secretaria Municipal de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação, ele acontece justamente nos espaços de arte e educação da cidade de São Paulo, né, que são os CELs, casas de cultura, bibliotecas, e a gente chama esses locais de equipamentos. Então, o vocacional não é um lugar único, são vários lugarzinhos que recebem a gente, né, os artistas orientadores e os artistas vocacionais, e eles estão espalhados nas regiões da cidade de São Paulo, né, norte, sul e centro-oeste. Centro-oeste e leste. Acho que é isso. É isso. Aí vamos ver a próxima. O que é um programa vocacional? O programa vocacional, ele é um programa de formação, pesquisa artística, né? E ele, diferentemente do PIA, ele que é um programa de iniciação artística, só que para crianças, o vocacional recebe pessoas de qualquer idade a partir dos 14 anos. Né? Ele é de formação, pesquisa, criação artística, e ele é da Prefeitura de São Paulo, que significa que ele é gratuito. Qualquer pessoa pode participar, então, se tiver interesse. Acho que é isso. Bom, mas agora nós estamos remotamente, né? Agora estamos remotamente. O que eu falei sobre os equipamentos anteriormente, ele está um pouco diferente, né? Esse ano, já que tivemos que migrar para o online, mas outra pergunta
como é que os alunos fazem para participar? Outra coisa a falar sobre essa pergunta, né? Que a gente não chama o pessoal de aluno, né? A gente chama, sim, de artistas vocacionais. Porque, como aquela questão que eu falei sobre a hierarquia, a gente não acredita muito nessa hierarquia pessoa e aluno, né? E sim um espaço de troca entre artistas. Mas, para participar do programa vocacional, sempre tem inscrição. E no final dessa live, a gente vai dizer certinho como é que faz para participar. Tá bom? Até porque, mais uma vez, esse ano a gente está em formato remoto, né? Outra pergunta. Tem apresentação de teatro no final do ano? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende dos recursos de cada equipamento que você está ligado. E mais importante que isso, depende do processo que for criado entre cada grupo, né? Entre cada grupo de artistas, orientadores e vocacionados. Uma coisa legal que a gente fala sobre o vocacional, a gente falou essa semana, que o vocacional é um grande e se, um grande talvez. É uma questão de experiência, investigação, processual, são mais processos do que um resultado específico. Assim. Próxima pergunta. Como pode ter tanta gente bonita num programa só? Isso daqui a gente teve que assinar no contrato, assim, foi um pré-requisito. A gente achou super estranho, mas enfim, brincadeira. Mas obrigada pelo elogio, a gente gosta bastante. E minha amiga que fez essa pergunta, eu dei vários corações para ela. A outra pergunta se Leste 2, que é a nossa equipe, né, tem boa relação com a diretoria de ensino Leste 2. Não, porque a diretoria de ensino Leste 2 é um órgão da educação, né, do estado de São Paulo, enquanto o programa vocacional é municipal, né. E também não tem relação com a divisão de território da cidade, né, Sudoeste, não tem a ver, e nem com as diretorias de ensino municipais, também não tem a ver. Sobrou só mais uma pergunta, que eu vou aprender a tocar o instrumento? Acho que a gente pode responder a mesma coisa da pergunta sobre a apresentação de teatro no final do ano. É tudo uma questão de experiência, processo, investigação, que vai decorrer ao longo do ano. Assim. A gente não pode afirmar que sim, nem que não. Mas é mais apropriado dizer que você vai experimentar a música. A Biamara em Guarulhos, a gente tem um avião passando às vezes, gente. Perdão, avião o tempo inteiro aqui. Se bem que a pandemia diminuiu bastante, mas, enfim, foram essas perguntas. Foram essas perguntas que a gente recebeu. E obrigada a quem mandou. Espero que a gente tenha respondido bem para vocês. É isso. Maravilha. Obrigado, gente, por aqueles que mandaram perguntas para a gente. Super legal, Bia. O sorteio e as respostas. Esclarecido bastante aí. O João Gilberto, que é o coordenador da biblioteca, nosso parceiro da Biblioteca Caetano Ricardo, ele colocou aí no chat o link para inscrições online, ele já colocou aí no chat, mas no final a gente vai colocar para vocês os horários que nós vamos ter as orientações de literatura, música e teatro, que são esses 3 artistas que estão aqui com a gente. Nós vamos ter horários fixos, semanais, para vocês se inscreverem. Então, tem esse link online que o João Gilberto já colocou aí no chat, nós vamos disponibilizar para vocês. Mas vocês escolhem o equipamento da Biblioteca Caetano Ricardo e esses horários que nós vamos colocar aqui para vocês
também, se for possível, se vocês tiverem interesse. Então, acho que nós podemos dar continuidade com a atividade que foi planejada por eles sobre o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Então, eu gostaria de pedir para o Bruno contar um pouco para a gente como é que vai ser aí essa proposta do doutor. Oi, gente. Então, eu vou fazer essa apresentação, na verdade, em 2 etapas. Eu vou apresentar para vocês o exercício que a gente preparou para essa primeira live, né? Porque a gente preparou, que nós fizemos juntos para essa primeira live, e que, de uma certa maneira, já lança um pouco a provocação que a gente está propondo para os processos do vocacional dentro da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. E a gente pensou muito o que, de uma certa maneira, estaria passando ou cruzando todas as nossas experiências nesse momento que a gente está vivendo, e que, de certa maneira, poderia ser tema de um processo, ou provocação para um processo artístico. E a gente voltou para um pensamento que é muito caro sempre para o programa vocacional, desde sempre, desde a sua fundação, que é pensar qual que é a nossa relação com a cidade, e principalmente qual que é a relação pessoal que a gente estabelece com a cidade. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente parte da seguinte pergunta hoje, no ano de 2020, né? Qual que é a cidade que a gente habitava antes do começo da pandemia? Porque a gente sabe que, apesar dos mapas, apesar dos dados oficiais, dos noticiários, existe uma cidade, que é aquela cidade dos registros, e existe cidades diferentes para cada um de nós, porque a cidade é diferente para cada um de nós. E a gente não está querendo dizer das diferenças apenas entre as regiões ou entre os bairros, mas o que a gente está querendo dizer é que cada experiência de cruzamento por a cidade desenha uma cidade pessoal diferente. E essa cidade, esse mapa dessa cidade, ele é desenhado justamente pelos percursos que nas nossas trajetórias cotidianas a gente vai estabelecendo. Então, são os percursos tanto para a vida, vamos dizer assim, para as obrigações, que seja o trabalho, a escola, todos os caminhos da vida burocrática, mas também aquela cidade que a gente deseja e que a gente escolhe e desenhando, que seja aquela cidade do passeio de sexta-noite, do rolê de sábado de tarde, daquele domingo, do metrô lotado de domingo, e todos os caminhos que a gente vai fazendo a pé, de busão, de bike, de metrô, de carro para quem tem, de trem. E essa cidade, a gente vai desenhando através desse nosso percurso um mapa que fica gravado no nosso corpo, porque é o nosso corpo que atravessa a cidade, mas que principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está vivendo a cidade, idealmente, na quarentena, fica gravado na nossa memória. Pensando um pouco sobre isso, a gente chegou nessa referência, numa referência comum entre nós, que é esse romance que o Blue já apresentou no começo da live, que se chama As Cidades Invisíveis, e foi escrita pelo escritor Ítalo Calvino, pelo escritor italiano, mas nascido em Cuba, Ítalo Calvino, no ano de 1972. E a premissa desse romance é muito simples. Ele imagina uma visita que no século XIII o conquistador, o navegador Marco Polo, fez para o imperador Kublai Khan, que era o imperador do Império dos Mongóis, na região que hoje é a China. O Kublai Khan, ele era um dos imperadores mais poderosos da época dele, ele tinha um império muito vasto, mas ele não conhecia o império dele, porque ele ficava na capital do seu império. E quando chega o Marco Polo, que é um navegador que visitou todo o império antes de chegar ao imperador, ele pede para o Marco Polo sentar com ele para relatar como que era o império que ele, enquanto imperador, não viu, mas ele só imaginava. Então, os capítulos do romance são capítulos curtos, onde cada capítulo é a descrição de uma cidade que o Marco Polo teria visitado e está descrevendo para o Kublai Khan como essa cidade do que ela é feita. Mas o que a gente vai percebendo é que essas descrições elas não são concretas, mas elas são feitas do sonho, do delírio e da imaginação do Marco Polo. E que o que revela para a gente é que o Marco Polo está descrevendo a sensação que ele pessoalmente teve ao visitar cada cidade. As marcas que cada cidade deixou na sensibilidade, na experiência e na memória dele. Tanto que tem um trecho do romance que eu trouxe só para poder compartilhar um pouquinho da escrita do Calvino, que deixa bem expressa essa relação pessoal que a gente estabelece com as cidades que a gente habita ou que a gente visita ou com as cidades que contam pra gente. Tem um determinado momento que os dois estão sentados vendo a varanda dos jardins do imperador e imaginando todas as cidades que tem do lado de fora. E que o Marco Polo fala pro Kublai Khan, desculpa. Talvez do mundo
só reste um terreno baldio, coberto de imundícies, e o jardim suspenso do Paço Imperial do Grande Khan. São as nossas pálpebras que os separam, mas nunca se sabe qual está dentro e qual está fora. Essa é a referência que a gente foi buscar para se inspirar um pouco do Romance do Calvino. E a gente foi buscar essa referência justamente para responder a seguinte pergunta. Nesse momento de pandemia, em que a gente está vivendo em quarentena, a cidade que a gente habitava e a cidade que a gente tinha construído para nós, cada um na sua trajetória, ainda existe? E isso é uma pergunta que a gente faz para cada um de nós e tem a ver com o fato de como a gente está atravessando esse período. Você tem saído de casa? E se você tem saído, com qual frequência você sai de casa? E para quê? Você sai para trabalhar? Você sai só para ir no mercado? Você sai, de repente, para levar comida para algum ente querido seu que não pode sair? Qual é a experiência que você está tendo com a cidade? Porque cada um de nós tinha uma experiência com a cidade e essa cidade ideal, ela ainda existe. A gente não sabe se ela existe do lado de fora da nossa casa, quando a gente olha pela janela, ou do lado de fora da porta, ou se ela existe na nossa memória. Ou talvez se ela existe na expectativa que a gente tem, exatamente aí que a gente chega na grande pergunta que é para a gente a grande provocação dos nossos processos artísticos. E que é exatamente isso. Qual cidade você imagina ou espera encontrar quando a pandemia passar? Essa é a nossa proposta para começar, pelo menos, a encaminhar os encontros no nosso processo criativo dentro do vocacional na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. E para ilustrar um pouco melhor essa pergunta, assim como para responder todas aquelas inúmeras perguntas que a Bia tirou da caixinha de perguntas do que é o vocacional, a gente se colocou, nós 3 artistas orientadores do vocacional na Cassiano Ricardo, a gente se colocou em atividade também para tentar responder essa pergunta. Então, com essa provocação e baseado nessa referência do Ítalo Calvino, a Ode Literatura, eu escrevi um pequeno conto que serviu de inspiração para a Bia poder propor uma ambientação sonora, uma sonorização dessa cidade imaginada por mim no conto e que foi alimentada pelas conversas que a gente está tendo já há algumas semanas. E a Amanda Preisig, baseado nesse conto e nessa sonorização da Bia, também criou uma cena para ser performada em vídeo baseada nessas nossas discussões. E é um pouco esse processo de criação que a gente vai começar a compartilhar com vocês agora. E para isso, eu vou ler para vocês o conto que eu escrevi, baseando um pouco nas discussões que, na verdade, é importante citar, que a gente está tendo desde o começo do programa vocacional nesse ano, que ele começou em maio, sempre de forma remota, mas toda semana a gente está postando orientações e propostas de atividades no blog do programa vocacional, e agora a nossa proposta é começar uma nova etapa com esses encontros presenciais, no caso aqui desses 3 artistas da Leste 2 na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Então vamos lá. Lembrando a nossa pergunta. Qual cidade você imagina ou espera encontrar quando a pandemia passar? E para começar a responder essa pergunta, eu vou ler para vocês um texto que foi intitulado de A Cidade dos Encontros Legalizados. No início, a medida foi adotada seguindo pressupostos científicos. Diziam que depois de anos de quarentena, nosso sistema imunológico havia perdido várias das resistências adquiridas ao correr dos séculos de exposição à natureza e à vida em sociedade. Depois, as agências de publicidade, os meios de comunicação e, por fim, a população, através das redes sociais, começaram a alardear até mesmo a necessidade psicológica relacionada ao novo hábito saudável, protocolado e recomendado pelos órgãos mundiais de saúde. Era altamente necessário que saíssemos de casa e nos encontrássemos ao ar livre e nos afetássemos novamente. Velhos hábitos deveriam voltar a acontecer, ainda que sob novas formas. Não sabíamos ao certo qual o real motivo, mas como tínhamos vontade de sair logo, nós fomos. Para isso, a cidade foi reinventada. Por cima da cidade antiga e contaminada, foi erguida um novo espaço comum. Como um tapete sobre o piso frio ou uma capa de cetim sobre almofadas manchadas, essa nova cidade foi erguida 1 metro acima da cidade antiga. Campanhas oficiais recomendavam e ensinavam novamente a função antiga dos novos espaços, tais como praças,
calçadas e calçadões, passeios públicos, parques, esquinas, jardins, terminais de ônibus, estações de trens, para não dizer bares, cinemas, salas de aulas e outros lugares de fins públicos, ainda que sob os muros da propriedade privada. No centro da praça principal da cidade, a estátua do jesuíta fundador ou do bandeirante patriarca foi substituída por uma réplica daquele famoso emoji de mãos juntas, que pode significar gratidão, fé ou simplesmente a imagem de duas mãos se tocando sem prevenção prévia. Grandes eventos foram produzidos com a finalidade de estimular situações de intensa circulação de pessoas. Shows diários, cada dia privilegiando um ritmo musical diferente, atingindo assim os diversos gostos e hábitos associados a esses gostos. As pessoas deveriam frequentar ao menos um show por semana, onde deveriam se engajar em uma dança, uma conversa e ao menos trocar um cumprimento físico. Sem máscaras no rosto, todos poderiam recuperar os velhos jogos das comunicações sutis e se engajar em todos os usos, situações e gestos possíveis para a conjunção da boca com as mãos. A cidade, finalmente, era uma festa a céu aberto. Porém, só quem não se entregava completamente ao espírito de gozo e diversão podia perceber que nem todo mundo sorria livremente. Alguns rostos ainda portavam máscaras, ainda que camufladas em tecidos nos tons das peles que as portavam. Coincidentemente ou não, esses rostos eram dos corpos ocupados em servir as comidas, distribuir os insumos, limpar os caminhos, controlar a circulação, performar as atrações, dirigir os transportes, recolher o lixo e garantir que a cada madrugada a cidade pudesse amanhecer com a aparência de sua nova normalidade intacta. Só quem se mantinha com a atenção ainda alerta conseguia perceber que, acabadas as atrações planejadas para o dia, os portadores de máscaras se recolhiam por alçapões escondidos sob a paisagem para dentro da terra. E se essa pessoa fosse um pouco mais curiosa e resolvesse seguir a fila interminável de mascarados para dentro dos alçapões, já que o acesso entre os dois níveis não era proibido de forma alguma, descobriria que, na verdade, a cidade antiga nunca deixou de existir, que durante todo o período de construção da nova cidade, a cidade velha continuou a crescer e operar nas suas funções mais essenciais, ou ao menos menos prestigiadas, condições que muitas vezes coincidem, e que sob o olhar complacente do jesuíta fundador ou do bandeirante patriarca, nas estátuas que, mesmo cobertas pelo manto da cidade nova, ainda sorriam, os mascarados, com as costas arqueadas, transitavam pelas vias congestionadas. E se acordássemos no meio da noite, assustados e aflitos, pensando se isso tudo não teria passado de um sonho de quem se embriagou demais nas grandes festas da inauguração do novo mundo, e se olhássemos pelas janelas, não conseguiríamos mais distinguir se amanhecíamos na cidade nova ou na antiga, ou se de fato existiu uma cidade nova, ou se de fato qualquer traço da antiga um dia chegou a ser coberto. Não por conta da aparência do asfalto ou do traçado das arquiteturas, mas porque o fluxo no trânsito seguia como se nunca tivesse parado, correndo incessantemente no mesmo movimento, seja de veículos, seja de pessoas com as costas arqueadas sob o acúmulo do trabalho. Esse foi o conto que foi produzido como material, como início de um processo disparador por conta daquela pergunta que eu vou repetir. Qual cidade você imagina ou espera encontrar quando a pandemia acabar? E esse conto eu entreguei de volta, eu joguei para minha equipe, e a Bia, baseado nisso, baseado nas conversas que a gente teve e nas nossas imaginações, também propôs uma sonorização dessa cidade imaginada. E para isso eu vou passar a palavra para a Bia. Obrigada. Tem vários aqui comentários aqui também, viu? Bia, da provocação, bacana. Um beijo para todos aí que estão acompanhando a gente. E manda ver aí, Bia. Obrigada, Bruno. Lindo texto, Bruno. A gente gostou muito, muito mesmo. Fiquei super animada quando eu recebi o texto do Bruno. E já comecei a pensar em um monte de coisas, assim, várias ambientações, né?
E a ideia surgiu de fazer uma paisagem sonora, sobre como se eu estivesse vendo o que o Bruno estivesse falando, só que isso através dos sons. Isso surgiu de uma orientação que eu fiz em junho, chamada Apocalipse Sonoro, onde eu ambientava a cidade, que a gente sentia saudade, digamos assim, para quem sente, né? E comentei sobre paisagem sonora e ecologia acústica. E daí eu comecei a pensar em várias coisas, assim, tipo, como que eu poderia sonorizar essas imagens que eu estava vendo no texto do Bruno. Daí eu fiz um brainstorm, assim, uma de ideias sobre que músicas que eu poderia usar, que me lembravam esse texto, e me vieram 4 músicas, assim, na cabeça. Foram elas a New World Man, de uma banda canadense, Rush, Underground, que, por sorte, tem tudo a ver com a possível cidade subterrânea que ele criou, de um artista norte-americano chamado Tom Waits. E também, essa música, ela me veio na cabeça porque, para quem assistiu Robôs, filme da Disney Pixar, essa música aparece num momento que mostra uma fábrica subterrânea, que é da mãe de um vilão. Os trabalhadores são meio que escravizados, assim, naquela fábrica, e ela é subterrânea. E também usei o tema de Detona Ralph, isso que dá gostar muito de Disney, e também Romeu e Julieta, do Tchaikovsky. E, assim, eu não usei trechos inteiros dessas músicas, mas eu usei pedacinhos pequenos dela em alguns momentos. E por cima desses efeitos, eu resolvi criar imagens, assim. Então, usei imagens, sons de carros, de metrô, de trem, de pessoas conversando, pessoas dando risada, de despertador, de luz neon, que mais que teve? De caixa, de máquina registradora, que a gente não tem como, acho que é uma boa representação sonora de dinheiro, né? Também usei passarinhos para mostrar as praças que o Bruno fala, fogos de artifício, e no começo, o único som que eu mesma produzi foi um som feito com um conduíte. Você pode pegar conduíte ou um cano que seja mole, e você gira ele bem rápido assim, e ele começa a sair um som bem agudo, e é muito interessante, uma coisa meio alienígena, assim. Eu usei sons graves, eu tentei juntar vários sons e coloquei eles no momento certo, assim, que fizessem você ver o que o Bruno estivesse falando através do som, né? E daí foi isso. Esse foi o processo, assim, de criação. E é isso. Como é que a gente vai fazer para compartilhar? A gente coloca um link? Então, Bia, você chamou a atenção que foi uma orientação sua, né? Que você deu. Agora eu não me lembro que dia que ela foi postada. Então, o Vocacional, lá no site do Programa Vocacional, nós temos todas as orientações de todas as regiões que estão postadas lá. E essa ideia da paisagem sonora é uma ideia super bacana que a Bia desenvolveu numa orientação. E eu queria convidar também vocês para seguirem a gente lá no Instagram, na Leste 2, Programa Vocacional, a equipe Leste 2,
Porque daí lá no Linktree, na bio, tem todas as nossas orientações divididas por linguagem, daí vocês podem acessar também essa ideia proposta pela Bia da paisagem sonora. E fala. André, eu ia sugerir colocar um link, tanto da orientação da componente sonoro, como da sonorização que eu fiz para a nossa cidade. É legal, se você puder colocar no chat, é que eu aqui, como eu estou hospedando aqui, eu não consigo postar comentários aqui. Gente, a gente ainda está aprendendo aqui a plataforma, mas eu estou impossibilitado aqui de colocar. Eu queria colocar já os horários também que nós estamos abrindo, junto com o link que o João Gilberto colocou, mas se você colocar aí no chat, daí eu te agradeço, porque eu não estou sendo permitido aqui pela plataforma. A gente resolveu colocar o link, porque... Eu vou... Fala. Pode falar. Que a gente resolveu colocar os links, porque como a gente está fazendo live e a gente depende muito da internet de todos nós, tanto nossa como vocês estão assistindo, talvez não seja tão interessante colocar aqui para tocar, porque pode perder muita coisa. E aí vocês têm uma experiência muito melhor se vocês ouvirem diretamente pelo link. Só por isso, tá, gente? E eu também sugiro fortemente que vocês usam o fone de ouvido. Acho que é isso. Então, a gente não compartilha aqui agora o áudio, vai colocar o link, é isso, Bia? Isso. Maravilha. Gente, vocês vão colocar os links via comentários de Face? Tá bom. Também vou preparar o meu, então, para colocar via comentários já já. Isso. E daí foi esse o processo da sonorização. Eu vou colocar os links nos comentários, tanto no Google como na página da biblioteca. E a minha sonorização foi base para a cena da Amanda. A gente fez como se fosse um círculo de criações. Eu criei o Bruno criou a partir do Calvino, eu criei a partir do Bruno e a Amanda criou a partir de mim. Então foi isso. Agora eu vou passar a bola para a Amanda para ela contar o processo dela. Mas obrigada, gente. Foi isso. Eu só queria fazer uma Bia. Viu, Amanda? Só queria fazer uma interrupção para chamar a atenção, assim, nessa experiência que os três estão proporcionando, estão compartilhando com a gente. Eles estão funcionando, digamos assim, como vocacionados e orientadores, né? Então, como foi colocado aqui no começo, o programa vocacional, eu sempre gosto de frisar isso, ele é feito de artistas para artistas. Então, nós não estamos levando conhecimentos, técnicas, a escuta do que acontece no território, do que acontece com as pessoas. Então, aqui, a gente tem um exemplo parecido. Estamos fazendo um exercício entre nós, artistas orientadores. Entretanto, há uma provocação feita pela literatura, que ela é lida pela música e também é lida pelo teatro. Então, há uma provocação, né, de um para o outro, e uma resposta. Entretanto, quando há um grupo, que é isso que nós estamos querendo convidar vocês, para vocês acompanharem um processo junto com um de nós, um dos artistas orientadores, semanalmente, dentro de um horário fixo, nós vamos divulgar pela Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, em que haja um processo em que a gente, mesmo remotamente, nós temos a experiência que nós podemos ser tocados pela emoção.
E estamos distantes fisicamente, entretanto, nós não estamos distantes socialmente. Então, essa atividade é um exemplo para chamar vocês junto, para o que pode acontecer de um encontro entre o artista orientador e vocês que tiverem interesse em participar das orientações. Então, fala aí como é que foi, Amanda, por favor. Oi, gente. Eu tive esse privilégio, né, de ser a última do círculo, então eu já conheci o material do Calvino, aí eu já fui provocada com o material do Bruno, depois provocada com o material da Bia. Então, eu acho que isso reforça o que você está falando, de ser um encontro entre artistas, né? Que, enfim, a provocação é uma provocação, né? Para que cada um de nós, com o nosso ponto de vista, nosso repertório e as coisas que nos mexem, nos interessam, a gente consiga se trair a coisas. E aí, quando a gente estava discutindo sobre essa cidade que a gente gostaria de encontrar, o que a gente imaginaria encontrar, eu lembrei de um momento na quarentena, eu consegui ficar isolada mais de 100 dias, tive que sair pouquíssimas vezes de casa, né, para mantimento e tal, e teve uma vez que eu precisei ir para um pouco mais longe, e eu fui parar lá na 7 de abril, no centro. Passei pelo Vale do Anhangabaú, e o Vale do Anhangabaú, ele ficou muito tempo em construção, né? Eu lembro do Anhangabaú com árvore, chafariz, enfim. E aí, essa última vez que eu passei com o Vale do Anhangabaú completamente cimentado, sem árvore, sem tapume. As últimas vezes que eu passei tinham máquinas, tinham trabalhadores lá, e agora é um grande campo desértico. E aí eu fiquei mutada com isso. Paralelamente, tinha essa proposta do Bruno e da Bia junto, né, de ter algo performativo. E aí eu fiquei pensando nisso, né, que talvez a cidade que a gente imagine, que a gente tenha na nossa memória, só existe aqui, né? A outra cidade que a gente vai encontrar a partir de outras memórias e de outros pontos de vista, né? Porque a gente está aqui conseguindo fazer orientação remota, mas a gente sabe que a maior parte da população não está conseguindo fazer trabalhos remotos, né? Se a gente estivesse nessa nova cidade que o Bruno descreveu, a gente ia estar na cidade de cima ou na cidade de baixo, né? O que a gente ia fazer? E aí eu também fiquei pensando, é uma coisa que eu tenho pensado há um tempo, que mais do que um lugar de representação, o teatro, para mim, ele tem sido um exercício crítico e um exercício de autoridade, de eu poder me aproximar com o máximo de respeito a outras narrativas, a outras histórias, e que a gente possa construir outras histórias a partir. E aí, tudo isso para dizer que, quando eu me deparei com o texto do Bruno e a provocação sonora da Bia, eu escolhi fazer um vídeo performativo de cena, que quase virou um curta, né? É um vídeo de mais ou menos 3 minutos, pensando em um aspecto só, tanto do texto quanto do áudio. E no texto do Bruno, eu peguei atores essenciais que estão na cidade e que a gente só para ver quando a gente para ver, quando a gente realmente para ter curiosidade na vida, né? Sai do nosso umbigo. E que com essas máscaras que se disfarçam, né? E da Bia, eu escolhi pegar um som, que no caso é o som que ela produziu do Conduíte, né? Que é esse som meio alienígena. E aí, em cima desses dois elementos, né? De pensar esse trabalhador, que é um trabalhador essencial e que tá usando ainda, apesar de ter uma cidade que teoricamente você já pode ter contato, né, que é uma grande festa ao ar livre, o que é esse trabalhador? O Bruno também comentou em algum momento, a Bia também,
que a gente está produzindo materiais desde maio, se não me engano, né? Acho que a primeira postagem foi dia 18 de maio, e que essas postagens, elas já têm uma escolha, um caminho, né, pedagógico, de abordagem do que nos interessa no momento. E aí a gente também tinha pensado que há coisas em comum entre as nossas postagens, entre ela a memória. Uma das postagens que eu fiz, uma das primeiras, ela tinha o objetivo de pegar uma memória que não fosse sua e tornar sua, né? Aquela memória que é uma terceira pessoa, ela vira uma memória em primeira pessoa. A continuidade disso foi pensar que existem também memórias sociais, e que essa memória social, interpessoa, ela também pode ser sua, né? Fazer esse exercício de alteridade. E aí, o ponto foi, se existisse essa cidade que o escreveu, e talvez exista, porque uma hora a gente vai sair de casa para ver o que aconteceu, né? Se existisse, e se eu desse conta de uma memória de um desses trabalhadores, né? Desse o CPF para esse trabalhador, como nos vocacionados conversou comigo esses dias, como seria? O que ele estaria fazendo? O que ele estaria sentindo? Qual seria o cotidiano dele, né? Para além do próprio trabalho. Então, montei um vídeo performativo. Como a Bia falou, a gente preferiu, por questões técnicas de conexão, deixar os links para que vocês possam ver e seja uma experiência melhor. E eu não sei se eu posso falar mais, porque eu vou dar spoiler, né, gente? Mas é isso, vejam o vídeo dessa tentativa aí de alteridade, de experiência de uma outra pessoa num presente, futuro, talvez distópico. Para isso, eu acho que é seguir o que o André falou, Instagram, @leste2vocacional. Na bio vai ter lá um Linktree. No Linktree você vai clicar no nome dos artistas orientadores que você quer, e lá vai te encaminhar para o canalzinho, ou do YouTube, ou do SoundCloud, para poder ver o exercício. Vou passar a palavra para o Blue, então. Tudo bem, Blue? Maravilha. Queria agradecer muito vocês aqui, agradecer a todo mundo que participou. E eu queria só aproveitar e fazer uma provocação para o Bruno, que é um movimento mundial de derrubada de estátuas de pessoas que foram ligadas à escravatura, né? Aos escravos. E você cita aí no seu texto os jesuítas e o Borba Gato, não sei se vou te colocar numa saia justa aí mas eu queria te provocar assim no sentido dessa citação desses personagens aí, que a estátua do Borba Gato, lá em Santo Amaro, quem não conhece, uma estátua gigante, ela está sendo também questionada, né? Então, eu gostaria só desse seu texto, que foi inspirado aí pelo Ítalo Calvino, eu queria fazer uma provocação, assim, te perguntar assim, sobre a citação desses personagens aí que você pôs no seu conto. Com certeza, o André. Você falou da estátua do Borba Gato, mas também na Praça da Sé tem uma estátua, se não me engano, do próprio José de Anchieta. Tem um jesuíta bem na Praça da Sé, mais no fundo da Praça da Sé, perto mesmo do pátio do colégio, tem um jesuíta com uma cruz. Então, na verdade, foi um exercício de incorporar no texto, não só jogar para o futuro, né, para uma cidade, de quando a gente vai encontrar essa cidade, mas incorporar também um movimento que a gente está atravessando e atravessou recentemente, em algumas semanas, de uma experiência de cidade também, mesmo que em meio da pandemia. Né? Inclusive, a gente acabou de testemunhar em várias cidades no mundo, mas em São Paulo também, a cidade dos protestos, que não deixou de existir mesmo em pandemia, seja os protestos antirracistas, antifascistas, também os protagonizados protagonizados ou organizados pelas torcidas de futebol, e também o Break dos Apes, que ocorreu 2 já aqui na nossa cidade de São Paulo. Então foi uma maneira de incorporar essa cidade
que também está sendo vivenciado durante a pandemia, mas que não é para o futuro, mas é um movimento que está acontecendo agora, mesmo com a pandemia, mesmo com quarentena, a galera foi para a rua com as suas prevenções, com seus cuidados, com máscara, álcool gel, mas foi para a rua e não deixou de ocupar a rua da sua cidade para fazer o seu protesto, não deixou o protesto para depois. E foi uma maneira, na verdade, o conto foi, né, uma provocação não para os protestos, mas pensando nos movimentos futuros, como a gente vê vários gestos de resistência sendo cooptados pela cidade oficial, foi um pouco essa provocação dessa cidade que quer abrir as portas de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, às vezes, até se apropria de um gesto de resistência para justificar a abertura de portas, a abertura das ruas. Então, foi uma maneira de incorporar um movimento extremamente da ordem do nosso dia a dia mesmo, também nesse exercício. Não sei se eu respondi a tua provocação, não, mas foi um retorno de provocação também. Eu gostaria de saber se alguém que está conectado aí, se quiser fazer alguma questão no chat ainda para a gente. E eu aproveitaria também, daí eu queria perguntar para a Bia uma questão, que você no começo você falou de uma banda canadense, mas você falou uns termos aí que você pode explicar melhor? Por que te remeteu a essa banda? O nome da banda é Rush, é uma banda canadense. E o nome da música que eu lembrei foi New World Man, né, o nome do novo mundo. E nessa letra é basicamente um homem tentando lidar com a modernidade, sabe? Não deixando o que ele sabia para trás, tentando lidar com o presente e com a modernidade do futuro também. E aí eu lembrei disso quando eu li o texto do Bruno, e tanto que eu usei só um trechinho da introdução dela, que ela tem umas partes meio eletrônicas assim, elas me remeteram à modernidade, sabe? Tanto a música do Detona Ralph, da Disney, é um filme que fala sobre videogame, né? É uma animação. E ela me lembrou, tipo, quando você pensa em videogame, você pensa em tecnologia, e quando você pensa em tecnologia, você sempre pensa em futuro, coisas novas, mesmo sabendo que tecnologia não são só coisas novas, né? E daí eu lembrei dessas músicas para ambientar esse mundo novo. Foi basicamente isso, assim. E você fala de paisagem sonora, como é que é? Assim, na verdade, você já deu uma certa explicação, mas eu queria explorar um pouco isso mais, por favor. Porque quando a gente fala em paisagem, a gente está necessariamente ligado à visão, né? E quando você transforma em sonora, como é que é isso aí, chamar de paisagem sonora? Então, paisagem sonora é um termo criado por um educador canadense também. Ele é músico, compositor canadense, educador também. E o grupo de estudos dele estavam preocupados assim, com a saúde, digamos, acústica do mundo. E daí eles pensaram que para saber, tipo, o problema, assim, qual seria o problema disso, porque isso pode interferir no nosso comportamento e afins. E para saber nisso, ele pensou em paisagem sonora, né, que seria uma visão do mundo pelo som, a visão de um ambiente pelo som. Então, por exemplo, a minha paisagem sonora de agora, tá tudo calmo, mas eu tenho um som de avião que me acompanha. O meu lugar é cercado de som de avião. Som de vento, de muito vento, que passa depois que os aviões vão embora. Esse, digamos, seria a minha paisagem sonora. Por exemplo, a paisagem sonora de uma feira. Você tem muita gente falando ao mesmo tempo, gente gritando,
passos de pessoa, a roda do carrinho de metal que está passando com a senhora carregando as verduras dela, ou até mesmo o trânsito que está na rua do lado de trás, e afins. A paisagem sonora seria você tentar representar com sons um ambiente. Acho que é mais ou menos isso, assim, tipo, um ambiente de trânsito. Você sabe que se você ouvir muitos sons de carro, muitos sons de ambulância, metrô e afins, você está numa cidade grande, você não está, por exemplo, numa cidade rural. São sons que detalham um lugar, assim. Você consegue enxergar um ambiente só pelos sons que ele tem. Foi essa a ideia que o Mauro Schaefer criou, né, de paisagem sonora, e foi essa ideia que eu resolvi usar para a sonorização do Bruno. Tanto que se você lê o texto algumas vezes, você consegue enxergar o que o Bruno disse através da sonorização. Acho que é isso. Gente, eu queria super agradecer o Juan, queridíssimo, está aqui no chat. Ele fez uma questão aqui, ele quer perguntar aqui. Eu vou pedir licença para ler. Quero perguntar se já acharam nessa cidade, aqui, sem pandemia mesmo, outras cidades. As cidades de bolivianos, de indígenas, de canto gregorianos, de palhaços, de velhos que dançam, há lagos em que vivem ribeirinhos. Pergunto se encontraram uma cidade invisível dentro da cidade. Uma dentro das outras. Muitas dentro de uma. Quem gostaria de comentar aí essa questão aí do Juan? Eu acho que isso não... Fala da memória, né, Amanda? Fala, total. Eu fico pensando, por exemplo, de quando eu era adolescente e morava na Zona Norte, e eu tinha uma visão daquele bairro, né? E aí, a primeira vez que eu fui para longe do bairro que eu morava, lá na Vila Guilherme, eu fui fazer teatro em Santo André. E aí eu fui pegar trem em direção Rio Grande da Serra, né? Que é para onde leva para o ABC, né? Na época, o trem, inclusive, saía da Luz, não saía nem do Brás. E aí eu lembro muito forte da experiência de olhar pela janela e de ver a cidade mudando, assim, né? Só o fato de eu começar na Estação da Luz já era uma outra cidade, né? Para mim que morava num bairro, sair da Estação da Luz, que era centrão da cidade, era um negócio, né? E aí cada estação que a gente ia, cada passinho que ia encontrando outro lugar. E quando a porta abria e eu desci em Santa Terezinha, era outro lugar, né? E eu acho que cada um desses lugares que a gente vai habitando, a gente vai encontrando essas narrativas fantásticas, né? Acho que é isso, né? A experiência de você estar no centro da cidade é muito diferente da experiência de você estar no extremo leste, no Jardim Romano, ou em Parelheiros, né? E é isso, né? Acho que teve uma outra orientação que eu propus remotamente, que tentava resgatar um poema do Brecht, que ele falava, inclusive, sobre como que a história olha para essas cidades de maneira eleita, né? A gente vai olhar para a muralha da China e lembrar do imperador da China, e a gente não vai lembrar dos trabalhadores da China. Mas será que, né? Quantos trabalhadores levantaram essa cidade, né? Então, o quanto que, se a gente vê uma foto de um cartão postal de São Paulo, a gente vai ver a foto do Ibirapuera, né? A gente vai ver a foto dos bandeirantes, do movimento, do monumento dos bandeirantes, né? Existem as narrativas oficiais que deixam outras cidades mais ou menos invisíveis, mas elas estão lá. E nós viemos de lá e nós vamos para lá. O vocacional, eu inclusive acredito, tem esse lugar, né, de não existir num lugar só e de existir em várias pequenas cidades, né, em vários lugares ditos invisíveis,
mas que existem e resistem, né? E com histórias lindas, né? Acho que o Juan comentou, por exemplo, da comunidade boliviana, né? Do quanto que ela existe e resiste muito, né? E tem uma história de força e de beleza. Mas e aí, né? Quando a gente vai contar a história de São Paulo, de quem que a gente fala? Acho que a gente está tentando ir pelos caminhos, não sei nem se falar desinvisibilização, mas nos caminhos da existência, né? A gente vem e existe, né? Independente de quem narre as coisas. E a gente fala para que a gente possa narrar também. Respondeu? Fez sentido? Fiquei pirando aqui. Eu acho que sim. Alguém tem algum comentário? Se tem algum outro comentário a fazer aí, Bruno, Bia, fiquem à vontade. Não, só corroborar com o testemunho que a Amanda deu, que eu também, eu vim de outra cidade, né? Eu sou do interior de São Paulo, vim para São Paulo já, estou em São Paulo já há 15, 16 anos, vim para estudar e trabalhar, e estou desde então. Então essa sensação também me acompanhou quando eu entrei na cidade, também fui cruzando, e nas minhas trajetórias, nos meus percursos, eu já sou professor há alguns anos, então já dei aula na cidade de Tiradentes, em Osasco, Interlagos, pelo menos até o fim da pandemia, o meu cotidiano era esse cruzar a cidade de leste a oeste, pelo menos, assim. E de fato, eu acho que é o exercício, né, eu quero corroborar as palavras da Amanda, porque é o exercício do olhar e é o exercício da autoridade de você enxergar mesmo todas as, não só o seu percurso, né, aquilo que eu falei no começo, que a gente propôs o seu percurso, mas você imaginar todos os percursos outros possíveis que estão cruzando com o seu caminho enquanto você passa, né? Então, quantas cidades você cruza numa caminhada, num trem que você pega, num metrô, não só na paisagem, mas também com aquela pessoa que está do teu lado, né? Porque cada um tá vindo de um dia diferente, está carregando uma trajetória, uma história diferente, né? Total. Tem uma experiência parecida, né? Morando em Guarulhos e estudando e trabalhando em São Paulo, 2 cidades por dia, de segunda a sexta, né? E mesmo dentro de 2 cidades, você tem milhões de cidades dentro de uma só cidade, né? Tipo, quando as pessoas pensam em Guarulhos, por exemplo, elas só lembram do aeroporto. E tem muita gente que acha que Guarulhos é interior, né? Só tem o aeroporto, mas Guarulhos é uma cidade enorme e eu não conheço ela inteira. Guarulhos é uma cidade muito descentralizada, assim, tipo, e tem muitas cidades, assim, muitas pessoas diferentes, muitos ambientes, assim, que te chocam, assim, que você não sabia que existia, ou que está ali do seu lado, mas que não é visto. E acho que é isso, que me passa pela minha sereia. Perdão, gente, era isso. É também uma outra cidade, né, Bia? Essa cidade que atravessa sempre. A cidade dos aviões que querem opinar. Sempre que a Bia está falando, vem um avião. Exatamente. Imagina quantas pessoas estão passando, né, acima desse avião. Sei lá, depende do tamanho da nave. Sim, é muito interessante isso. Gente, eu fiquei pensando também, desculpa, Blu, bem rapidinho. Não, pode falar. Eu queria ainda fazer uma perguntinha para você. Mas fala, por favor. Eu só fiquei pensando, relembrando, né, nesse exercício da memória, inclusive, que, sei lá, eu tinha, a aula era 6h30 em Santo André, eu tinha que sair 4h30 para chegar em Santo André às 6h30. E a aula terminava 10h30, eu chegava em casa 00:30, assim, pegando o último ônibus, né? Então, numa hipótese boa ainda, em São Paulo, 2 horas de ida, 2 horas de volta, são 4 horas num trajeto, né? Uma hipótese boa. Há hipóteses mais longas de trajeto. Será, e eu fico pensando, que em 4 horas diárias da nossa vida, a gente consegue ficar completamente anestesiado, né? E não pensar na pessoa que está do seu lado, não olhar para onde você está indo, né?
O que são essas 4 horas que me levam de um ponto a outro e me fazem pensar ou não nos lugares, né? Como que eu estou agindo sobre esse momento também. Agora, na pandemia, é um pouco diferente, né? A gente está lidando com um espaço interno muito forte. Mas quanto tempo da nossa vida a gente já ficou no transporte público, minha gente? Sabe? É chocante, assim. É metade do sono só dentro de transporte público. E principalmente aqui em São Paulo, quando a gente vai da periferia para o centro, a gente pode pensar no conceito de o que é periferia e o que é centro. Às vezes o centro também é periferia, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo, digamos, por causa de conceitos do que é periferia, mas eu penso na mudança da paisagem. O Bruno esteve lá na cidade de Tiradentes, que a cidade de Tiradentes, assim, mora no meu coração. A cidade de Tiradentes deu um exemplo aí na pandemia de organização, de cuidado da comunidade, mas como a paisagem, digamos, quando a gente sai de lá e vai indo para o centro da cidade, da mesma maneira, a paisagem sonora vai se modificando, mas a paisagem visual, né? Quantas cidades nós temos dentro dessa grande cidade, né? Como se transforma o visual também, além do sonoro, né? E eu só queria perguntar ainda para a Amanda, nesse seu começo de trabalho, eu acho que uma proposta que a Amanda tem, com quem se inscrever aí no vocacional, eu acho que é voltar a trabalhar com a experiência das memórias, mas pelo primeiro trabalho que você já teve, pelos primeiros contatos, as memórias são mais alegres ou tristes? Nossa, peraí. Deixa eu lembrar. São todas memórias de suspensão. Todas, sabe? Me parece que são memórias que o tempo parou, assim, não sei nem se dá para classificar em alegre ou triste, mas a última vez que eu vi aquele amor, ou a primeira vez que eu vi aquele amor, né? Ou um dia comum na praia e que eu estava com a minha tia Palmira e de repente eu senti um cheiro de bolinho de chuva. Eu tenho a sensação que são memórias de suspensão. Ninguém me trouxe nenhuma memória que me trouxesse um lugar de violência ou de pesada, assim, sabe? Eu sinto que são memórias de suspensão, não sei muito como explicar. Quando eu ia fazer teatro, ou quando eu subi num tecido de circo pela primeira vez, né? Nesse caso é até físico, né? A suspensão. Eu sinto... eu não sei nem classificar se são alegres ou tristes, mas todas me fizeram parar o tempo, um pouco. Eu lia e eu parava, assim, sabe? Tem uma pergunta aqui do Péricles, queridíssimo Péricles, artista orientador de teatro também, da LS2, ele pergunta se é possível estabelecer uma orientação compartilhada entre vocês 3 artistas. É possível? Acho que com certeza, perfeitamente possível. A gente tendo interesse, tendo oportunidade, quer dizer, a oportunidade a gente faz, tendo interesse, a oportunidade, essa live, esse encontro é uma prova disso, com certeza. Total também, acho, porque é um exercício de sensibilização que a gente pode ter, enquanto nós sensibilizarmos outros artistas, orientadores, mas também sensibilizarmos quem quer aprimorar a arte, como o João Gilberto está falando aqui, quem quer ter contato com a arte por meio, sensibilizar o artista que a gente chama de artista vocacionado, e o artista vocacionado também nos sensibiliza. Então, é um caminho bem aberto para isso, para várias possibilidades. E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente que está aí nesse momento, que não é fácil para ninguém, da gente
se tocar e se aprimorar num pensamento artístico, que a arte salva muito a gente, né? A arte salva. Então, é um convite mesmo que a gente faz a vocês que estão aí com a gente. Eu vou compartilhar aqui na tela os horários que a gente vai dar lá via inscrição na Cassiano Ricardo, esse link que o João Gilberto colocou aqui, nós vamos disponibilizar também aí nas redes, tanto da Biblioteca Cassiano Ricardo, quanto no nosso Instagram, no @leste2 vocacional, no @bp Cassiano Ricardo também, e na página da Biblioteca Cassiano Ricardo no Facebook, onde a gente está transmitindo isso. Deixa eu colocar aqui. Está compartilhando aí, gente? Acho que sim. Alguém de vocês aí tem... Está compartilhando sim. Ó, Programa Vocacional da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Então, anotem aí, mas nós vamos deixar aí disponibilizado também, mas literatura com o Bruno Gravonic, às terças-feiras, das 15 às 16h30. Então, mediante o preenchimento desse link online que vocês vão colocar, nós vamos ainda decidir que plataforma que será, e daí nós vamos fazer contato e vamos comunicar onde serão esses encontros, e que plataforma será, tá? Mas, então, será a literatura com o Bruno, nas terças, das 15 às 16h30, com a Bia, né, a Ana Beatriz França, música, às quintas-feiras, das 16 às 17h30, e teatro com a Amanda Preisig, aos sábados, das 11 às 12h30. Então, aqui está o link de inscrição também. Chamo vocês para seguirem @leste2 vocacional no Instagram, @bp Cassiano Ricardo também no Instagram. Sigam a gente lá. E também a página do Programa Vocacional, também o @Programa Vocacional, esse eu não coloquei aqui, mas também tem a página oficial do Vocacional, que eu convido vocês a seguirem também, @Programa Vocacional Oficial, e também a página oficial do Vocacional no Facebook também, vocês podem encontrar e curtirem lá, além dessa página da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Blue, posso fazer uma observaçãozinha aí? Sim, por favor. Sigam lá no Instagram, @leste2 vocacional. Quando acabar a live, conta uma meia hora. Nessa meia hora, quando vocês forem entrar, vai ter um post com os horários de cada uma dessas orientações da Biblioteca Cassiano Ricardo e um link que já encaminha direto para o formulário. Quando vocês forem entrar no formulário, vocês vão ver que o formulário ele é bastante aberto, então ele vai perguntar qual é o lugar que você mora, que você gostaria de fazer, vai ter todos os dias e os horários. Vocês não vão encontrar, por exemplo, um linkzinho dizendo eu quero fazer literatura com Bruno Gravonic ou com a Ana Beatriz França. Então, caso vocês que estão assistindo a live tenham tido algum tipo de vínculo com a gente, queiram emendar um processo com a gente especificamente, não se esqueçam de, na inscrição, colocar lá que o equipamento cultural mais próximo é a Biblioteca Cassiano Ricardo, e de preencher o dia e o horário que está com a nossa orientação, que vai estar no post. E se por acaso você não tem esses horários, mas gostaria de fazer o vocacional mesmo assim, não desista, não tem problema. Bota o horário que você pode, que você quer, e a linguagem que você pode, você quer. Você vai ser encaminhado para outro equipamento, com outro artista orientador, e vai valer muito a pena, porque a galera é muito legal, é muito incrível, tá bom? E é possível você colocar o nome do artista orientador também nesse link, viu? É possível colocar o nome de vocês aí, do Bruno, da Bia, ou da Amanda, ou de outros na nossa equipe também.
que é o Péricles Martins de teatro, o Evandro Hegel de dança, o Vinícius Mota de música e a Amanda Panquil de artes visuais. Beleza? Gente, deixa eu ver se tem mais algum... o João Gilberto falou que conseguiu visualizar, maravilha. E eu queria aproveitar para agradecer muito o João Gilberto Monteiro, que é coordenador da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, e também agradecer a Dayana, que ela é a jovem monitora, que já fizemos contato, e ela deve estar retransmitindo o link lá no Instagram, e agradecer o contato com ela, a ajuda dela também, e esperamos que a gente continue estreitando esse nosso relacionamento. André? Fala, Bruno. Não, eu só queria reafirmar o convite, né, que a gente tem feito desde o começo da live, que você falou, a Bia falou, e você agora citou o nome dos nossos outros colegas da equipe Leste 2, né, que enfim, reafirmar que esse é só a metade da equipe Leste 2, e tem muita gente bacana também que está trabalhando com a gente, que a gente está semanalmente se encontrando e fomentando um pensamento artístico-pedagógico juntos, e que, como a Amanda falou, desde maio a gente está postando semanalmente materiais, orientações e provocações de criação artística no blog do Programa Vocacional, no blog oficial. Então, reafirmar o convite para as pessoas que se interessarem procurarem lá no blog as postagens todas da equipe Leste 2, como as postagens das outras equipes, que elas estão lá online, e por linguagem, tem muita coisa bacana lá também, para quem quiser, enfim, dialogar, continuar dialogando com a gente, para reafirmar esse convite para as pessoas também procurarem lá. Isso, e se as pessoas quiserem, se tiverem interesse nas postagens nossas e da nossa equipe inteira, seguir a página do Instagram, né, que na bio tem o Linktree com tudo que a gente já postou até agora. Tem as inscrições também, o formulário está lá também. Então é isso. Obrigado aí pelas mensagens de apoio, aí a Mara, querida, também, Juan, muito obrigado. Volto a agradecer mais uma vez o João Gilberto. E eu acho que é isso, gente. Também peço assim, desculpas no começo, que nós ainda estamos nos adaptando a isso. Vamos fazer mais lives aí no futuro, com mais interação com vocês e também mais craques assim, nas plataformas, porque parece que no começo só eu estava aparecendo e eu tentava reeditar aqui, não estava aceitando, eu tive que fazer um novo link aqui pela plataforma. Mas super valeu. Agradeço aí vocês estarem com a gente aí nessa tarde de domingo. Nós desejamos um final de domingo bom e que a gente continue com força e com amor e alegria enfrentando esse momento de pandemia, né? Mara mandando beijos aqui para Amanda, com certeza para o Bruno, para a Bia também. Então, um beijo para vocês, gente. E é isso, as inscrições vão estar aí disponíveis nas redes, dentro desses horários que a gente compartilhou aqui com vocês. Tá bom? Então, se quiserem falar um tchau. Vou botar uma música aqui do Itamar Assunção para a gente se despedir. O Itamar, ele é lá da região, né, Amanda? E também ele tem uma relação... Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui com uma música do Itamar. Enquanto você procura a música, Blue, vou agradecer a quem assistiu a live também e agradecer aos parceiros, né, gente? Obrigada pela empreitada hoje, hein? Ufa! Valeu, gente. Ufa! Valeu, gente. Valeu pela parceria, né? Foi muito bom. Estiveste em Budapeste? Até que ponto? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Bom domingo. Viva Itamar Assunção. De onde raios vieste? Qual é teu pique contra a sexualidade?
pra definir o grau da nossa amizade. Vou colocar meu amor, meus dedos nas tuas feridas, a prevenir